Hey, honey, tudo bom com vocês? E aí, aproveitaram bastante nessas férias? Posso dizer que eu aproveitei bastante, eu estava precisando descansar. Mas estamos voltando e eu estou aqui para dar boas-vindas e para dizer que temos muita coisa para estudar, viu? Muita coisa para a gente aprender. Então, a gente vai continuar o nosso assunto hoje. O assunto que a gente vai estudar hoje é um assunto bem legal, é um assunto que a gente fala muito na nossa língua e hoje a gente vai aprender na língua inglesa. Então, eu vou compartilhar com vocês esse assunto. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Here, yeah. Ok. Hoje a gente vai estudar as question tags ou tag questions. Tanto faz o nome, a ordem, tá? Gente, esse assunto, ele é muito legal porque esse assunto é quando a gente fala assim, ei, tu vai pra festa, né? É o nosso né, é o famoso né. Tipo, tu vai pra festa, não é? Tu vai pra festa, né? E agora a gente vai aprender no inglês como é que a gente fala dessa forma, tá? Então, o primeiro passo, gente, que quando a sentença estiver na forma afirmativa, a tag question vai ser negativa. E quando a sentença estiver na forma negativa, a tag question vai ser na forma afirmativa. Entendeu? Mais, menos, menos, mais. Seria praticamente isso. Olha aqui, ó. Forma afirmativa, negativa, negativa, vai ficar afirmativa. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei as sentenças, beleza, na forma afirmativa. E antes da gente fazer as tag questions, a gente vai primeiro colocar essas sentenças na forma negativa. E depois que a gente colocar na forma negativa, a gente passa para as tag questions, ok? Então, vamos lá para o primeiro aqui. Nós temos aqui, you are at the supermarket. Você está no supermercado, beleza? Como é que vai ficar essa sentença na forma negativa? Apertar aqui para a gente fazer todo mundo junto, tá? Vai colocando aí na sua casa a forma negativa, tá? Nós estamos vendo que aqui nós temos o verbo to be are. Então, se a sentença aqui está com o verbo to be, certo? A gente tem que botar o verbo to be na forma negativa. Então, como é que vai ficar? You aren't at the supermarket. Ok? Então, aqui eu coloquei na forma negativa. Vou até mudar a letra aqui, a cor quer dizer, mudar a letra também, tá? Então, aqui, forma afirmativa, alright? E, peraí, deixa eu ajeitar aqui. E a forma negativa. Agora, a próxima sentença aqui, a gente tem com o verbo to be, is. A gente sabe que o verbo to be nós temos três, né? O am, is, are. Lembrando que o am eu uso com o pronome I, no caso eu, certo? O is eu vou usar com a terceira pessoa do singular, né? Que é o he, she e o it. E o are eu vou usar com you, we e o they. Tá. Aí nós temos aqui, she's cooked lasanha, né? Ela está cozinhando lasanha. Vamos botar agora para a forma negativa. Então, como é que vai ficar na forma negativa? O verbo to be. Ele vai ficar she isn't. Certo? She isn't cooking lasanha. Tá? Mudar aqui a letrinha para o vermelho, para a gente não se confundir. Eu vou até mudar o tamanho também, para dar tudo aqui. Alright? Let me see. Oh, my God. Oh, my God. Ok. Peraí. Deixa eu mudar aqui o tamanho da letra, tá? 28 tá bom, né? Aqui, agora, terceiro. Nós temos agora aqui com o verbo to be, o quê? No passado. Então, como é que vai ficar a forma negativa? Vamos lá. You aren't. Beleza? Essa é a forma negativa, que é o were not, né? You aren't here last week. Certo? Você não estava aqui semana passada, tá? Lembrando que a gente está primeiro transformando tudo na forma negativa, tá? Oh my God. No. Here. Tudo na forma negativa e depois a gente vai fazer a hashtag question. Vocês entenderam essa parte aqui? A hashtag question vai ficar muito, muito de boa. Ok, babies. Agora nós temos a próxima sentença aqui, que é o was, né? Com o verbo to be was.
Vamos lá, colocar aqui na forma negativa, tá? Vai ficar he wasn't, né? Que é was not, at home yesterday, tá? Ou seja, ele não estava em casa ontem. Beleza? A gente já fez aqui a forma negativa dessas 4 primeiras aqui, certo? Vamos continuar. Próximo, aqui. Nós temos you study every day. A gente percebe aí que essa sentença, ela tá no simple present, né? Você estuda todos os dias, é um hábito dela. A gente usa o simple present em várias situações para falar de uma ação repetitiva, de um evento programado, e a gente usa também para falar de um hábito. E isso aqui é um hábito dela que todo dia ela estuda. Então, quando a gente vai colocar o simple present na forma negativa e na forma interrogativa, a gente tem um verbo auxiliar. E qual é esse verbo auxiliar? Nós temos 2, na verdade, né? A gente tem o verbo auxiliar do e o das. Lembrando que o do, vou falar o das primeiro. Lembrando que o das eu uso para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Então, o do vai ser para os demais, que vai ser para o I, you, we e o they. Então, aqui eu tenho a forma afirmativa. Agora a gente vai colocar na forma negativa. A gente já reparou que é uma sentença no simple present. Então, já que eu vou botar na forma negativa, eu vou precisar do verbo auxiliar, certo? Então, vai ficar o sujeito, né? You. Vou botar aqui, peraí, logo mudar. Vai ficar you don't, né? Que vocês sabem que é o do not. Esse don't aqui que vocês estão vendo aqui é o do not, né? A junção do do not. Então, vai ficar you don't study o quê? Every day. Pronto. Agora aqui, ó. Agora a gente tem uma pessoa, a terceira pessoa do singular com esse hábito de estudar todos os dias, né? He studies every day. Ele estuda todos os dias. Agora a gente vai botar na forma negativa. Como eu falei ainda agora, que nós temos 2 verbos auxiliares, né? Que é o do e o das. Sendo que o das é para he, she, it. Nesse caso, nós temos o he. Então, vai ser o das, né? Então, no caso, na forma negativa, é o quê? Does not. E essa junção do does not vai ser o quê? Doesn't. Então, vai ficar o quê? He doesn't. Yeah, he doesn't study, né? Every day, tá? Lembra, gente, que tem umas regrinhas para a terceira pessoa do singular, que você tem que acrescentar o S, o ES ou o IES quando for frases afirmativas, tá? Quando eu passo para a forma negativa e interrogativa, eu já vou ter o verbo auxiliar, né, do das, eu não preciso mais colocar essa regrinha aqui, ó, de tirar o Y, nesse caso o study, né, tira o Y e acrescenta o IES, eu não preciso mais. O verbo, ele fica normal, tá? Se você não lembra, eu já gravei essa aula e eu já mandei para vocês essa aula do Simple Present. Aí é só assistir de novo que você vai relembrar sobre esse assunto, tá? Agora aqui, nós temos They lived in Canada. Tá dizendo que ela vivia aonde? No Canadá. A gente está vendo aqui que o verbo, ele está no passado. Então, se o verbo está no passado, a gente já sabe que é uma sentença no Simple Past. E já que a gente vai transformar para a forma negativa, qual é o verbo auxiliar que nós usamos na forma negativa para o simple past? É o verbo auxiliar did. Então, como é que vai ficar aqui? A gente vai ter que acrescentar esse did aqui nessa sentença. Vai ficar they didn't, que o didn't é a junção do did e o not, tá? They didn't. E o verbo não precisa mais estar no passado. Lembra, gente? Eu já falei isso para vocês também. Tem essa aula, já mandei para vocês. Se você não lembra, é só ir lá depois assistir a aula, que eu não posso ficar falando ao pé da letra aqui, tudinho, explicando tudo de novo, porque, enfim, a gente vai perder muito tempo, tá? Mas lembra que quando a gente passa para a forma negativa e interrogativa, a gente tem um verbo auxiliar did, então o verbo ele não precisa mais estar no passado, tá bom? Então, they didn't live in Canada. Beleza? Vamos continuar. Deixa eu levantar mais um pouco aqui. Espera aí. Vem aqui. Ok, vamos para o próximo. Deixa eu diminuir também aqui para dar tudo. Aqui. Vamos para o Lucas agora.
Lucas, nós vamos ter aí o will, simple future, lembra? E aí o will, como é que vai ficar? Como é o will na forma negativa? Quem lembra? Vai ser o will mais o not. E esse will not, com a junção dele, vai ficar como? Want. Então, vai ficar Lucas want, certo? Que é a junção do will com not, tá? Buy a new car. Ok? E agora nós vamos para o finalzinho, tá bom? Que aqui nós temos com o could. Como seria a forma negativa do could, gente? É o couldn't, né? Que é o could e o not, certo? Could not. E a junção do could e o not vai ser o quê? Couldn't, tá? Então, vamos lá. A gente está transformando tudo para a forma negativa, tá? Aí. Oh, my gosh. Yeah. She couldn't swim when she was a child. Ok? No caso aqui, ela conseguia nadar quando era criança, né? A gente sabe que o could, ele é o passado do can, mas ele também pode, dependendo do contexto, ele pode ser o poderia também, né? Mas nesse sentido aqui está no sentido do passado, né? Ela conseguia, né, nadar quando era criança. E aqui, na forma negativa, ela não conseguia nadar quando era criança, né? E aí nós vamos aqui para o we play soccer. We can play soccer. Sorry, babies. E a forma negativa do can vai ser cannot. E a forma juntada, né, do cannot vai ser o can, o cannot vai ser can't, tá? Então vamos lá botar, tá? Para a forma negativa. We can't play soccer. Ok. Beleza, gente. A gente já terminou aqui, tá? Depois eu vou falar desses daqui. A gente já terminou aqui de colocar as sentenças na forma negativa e agora a gente vai passar para as tag questions. Lembra que eu falei para vocês que o que estava na forma afirmativa ia para a forma negativa e o que estava na forma negativa iria para a forma afirmativa? É o que nós vamos fazer aqui. Começando com o primeiro. You are at the supermarket. Como é que vai ficar? Gente, nesse sentido aqui, a gente vai pegar o verb to be e depois a gente vai pegar o sujeito da frase, tá? Então, you are at the supermarket. Are you? Então, é assim que vai ficar, gente. A tag question, vou botar em letra maiúscula, tá? Mas, are you? Aí, o que que tô dizendo? Você estava no supermercado, né? Deu para entender? Você estava no supermercado, não tá? Não tava? Você tá no supermercado, não tá? Entendeu, gente? Eu pensei no passado. Então, deu para entender, gente? Então, você vai pegar aqui o are, o verb to be, e vai botar ali na frente, e depois você vai colocar o you. Pronto, gente. Ó. Ai, gente, sorry. Como me confundi. É aren't you. Tá, gente? Como eu falei, forma afirmativa e depois vai para a forma negativa, tá? Sorry. Então, de novo. You are at the supermarket. Aren't you? Deu para entender? Você estava no supermercado, não é? Né? Não tá? Deu para entender? Forma afirmativa vai para a forma negativa. Você vai pegar o verb to be, tá? Na forma afirmativa, pega o verb to be e coloca ele na forma negativa e depois você vai colocar o sujeito, tá? Fica fixo isso daí, tá? Esquece aquilo lá que eu falei que era are you, não. É porque eu falei are you e eu tava olhando para baixo, tá? Então, agora na forma negativa, como é que vai ficar? Lembra que eu falei? Positivo, negativo. Negativo, positivo. Ah, então se eu tô falando na forma negativa, então a minha tag question vai ter que estar na forma afirmativa, vai ter que estar no positivo, né? Então, you aren't at the supermarket. Are you? Ó. Are you? Ok, gente? E aí, deu para entender? Deu para entender, né? Positivo, negativo. Negativo, positivo, tá? Vamos para cá. Aqui nós temos she's cooking o quê? Ela tá cozinhando o quê? Lasanha. Como é que vai ficar? Eu vou pegar o verb to be, vou fazer a troca, né? Eu vou pegar o verb to be e depois eu vou pegar o sujeito. Só que o verb to be aqui, ele tá na forma afirmativa. Então, eu vou colocar ele na forma o quê? Negativa. Então, vai ficar isn't o quê? She.
tá? Ela tá cozinhando lasanha, né? Entendeu? Tá dando para entender? Ela tá cozinhando lasanha, né? Não tá? Entendeu? Aqui. She isn't cooking lasanha. Como é que vai ficar? Ela não está cozinhando lasanha. Então, a gente lá vai a gente de novo. Vou pegar o verbo to be. Só que o verbo to be aqui, ela tá na forma negativa. Então, a gente vai passar para cá. Para quê? Vai passar para cá de que forma? Na forma afirmativa. Então, vai ficar is she. Gente, tá dando para entender como é que funciona essa tag question? Tá? Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem, tá bom? Que eu tô à disposição de vocês. Aqui. You were here last week. Vamos pegar o verb to be que tá aqui no passado, certo? Então, a gente vai pegar que ele tá na forma afirmativa, né? Então, a gente vai botar ele na forma negativa. Como é que vai ficar? Weren't you? Agora aqui. You weren't here last week. Então, já que tá weren't na forma negativa, a gente vai colocar na forma o quê? Afirmativa, né? Were you? Tudo certo, né, meus amores? Aqui, ó. He was at home yesterday. Ele estava em casa, né? Ele estava em casa, não estava? Nós vamos pegar o verbo to be was aí, mas a gente vai botar na forma negativa. Então, vai ficar he was at home yesterday. Wasn't he? Deu? Entendeu? Ele estava em casa, né? Olha aqui, ó. Wasn't here. Ok? E aqui que tá na forma negativa vai ficar na forma o quê? Afirmativa. Was he. Lembrando, gente, que o was eu vou usar para I, he, she, it, tá? Was eu vou usar para I, he, she, it. E o were eu vou usar para os demais lá, né? You, we e o they. Próximo. Aqui. You study every day. Olha só, gente, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de um verbo auxiliar para fazer pergunta, certo? Então, aqui a gente está vendo que está no simple present. Só que eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma tag question. Você estuda todos os dias, né? Você estuda todos os dias, não estuda? A gente vai fazer essa pergunta. Então, para fazer pergunta, o que a gente precisa? A gente precisa do verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar do. E a gente está vendo que é uma sentença no simple present. Então, o verbo auxiliar do simple present é o do. Então, vai ficar o do, mas só que aqui, como a frase está na forma afirmativa, né? Ele vai para a forma negativa. Então, vai ficar don't o quê? Don't you. Entendeu? Tá dando para entender, gente? Aqui é uma frase no simple present. Lembrando que simple present, para fazer perguntas, eu preciso do verbo auxiliar, que pode ser o do ou o das. Aqui no simple present, essa sentença aqui, ela tá numa forma afirmativa. E eu vou fazer uma tag question. Só que eu sei que quando eu tenho uma sentença na forma afirmativa, a tag question vai ficar negativa. E quando eu tenho uma sentença na forma negativa, a tag question vai ficar o quê? Afirmativa. Então, olha só. You study every day, do you? Você estuda todos os dias, né? Você estuda todos os dias, não é? Tá bom? E aqui eu tenho a forma negativa, né? You don't study every day. Você não estuda todos os dias, não é? Como é que vai ficar, gente? A gente tem um don't aí, né? Então, a gente vai botar na forma o quê? Afirmativa, né? Vai ficar do you? Ok. You don't study every day, do you? Entendeu? You don't study every day, do you? Entendeu? Você não estuda todos os dias, não é? Beleza? Agora aqui, ó. He studies every day. Ele estuda todos os dias. Aí a gente quer perguntar, né? Não é? Qual é o verbo auxiliar que a gente vai precisar aí do das? Só que a gente vai precisar da forma negativa, que é o doesn't. Por quê? Porque a sentença está na forma afirmativa, então a tag question tem que estar na forma negativa. Então, vai ficar doesn't, o quê? He. E aqui, como eu tenho doesn't, vai ficar does... Peraí. Ficar does he. Tá? Gente, eu nem botei tudo em caixa alta aqui, né? Eu tava botando tudo em caixa alta, porque eu acredito que é melhor para vocês entenderem. Deixa eu mudar aqui, modificar aqui, então. Não, eu fiz... Oh, Jesus, o que eu tô fazendo?
Tá, gente. Eu acho que eu não vou conseguir colocar em caixa. Vou sim, para deixar melhor para vocês. Tá? Ok? Ó. Aqui já foi tudinho. Tá. Voltando. Agora aqui a gente tem they lived in Canada. No caso, ele morava no Canadá. A gente já sabe que está no passado. Então, eu vou precisar do verbo auxiliar did. Só que a sentença está na forma afirmativa. Então, vai ser did ou didn't? Claro que vai ser o didn't, porque a sentença está na afirmativa. E a tag question tem que estar o quê? Negativo. Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Mas vai ter que ser assim porque vocês têm que gravar isso, tá? Vamos lá. Didn't, o quê? Didn't they, tá? E agora aqui, ó. They didn't. Eu tenho um didn't já na sentença aqui. A sentença está começando a sentença negativa. Então, a minha tag question vai ter que estar o quê? Na forma afirmativa. Então, vai ficar did they. Tá? Aqui. Lucas will buy a new car. Lucas vai comprar um novo carro. Will está na forma afirmativa. A sentença está na forma afirmativa. Então, a tag question vai ter que estar na forma o quê? Negativa. Então, vamos colocar na forma negativa. Vai ficar wants Lucas. Ou você pode falar want Lucas, ou o que ele vai falar, né? Ou você pode falar want he, tá? Que esse he tá substituindo Lucas. A gente sabe que Lucas é menino do sexo masculino e o pronome que a gente pode mudar é para o he, que significa ele, tá? Então, você não vai muito ver o nome da pessoa, você vai ver ela trocando por um pronome, tá bom? Se fosse Carla aqui, ia ser, no caso, she, tá? Mulher. E aqui nós temos o want. Então, eu vou querer o want na forma, sem ser na forma negativa, né? Então, vai ser o quê? Will he. Tá? A gente já tá terminando, meus amores. Vamos pra cá. Eu falei, esse assunto ele é fácil, mas ele é grande porque eu tenho que mostrar pra vocês de todos os tempos verbais, entendeu? Como é que fica essa mudança. Aqui a gente tem um she could swim when she was a child. Ela conseguia nadar quando era criança, né? Ela conseguia nadar quando era criança, não é? Aí como é que você vai botar? Eu tenho um could aí que está na forma afirmativa. Então minha tag question vai para a forma negativa. Então vai ficar couldn't. Vai ficar couldn't. O quê? She. Tá? E aqui na forma, na sentença negativa, né, que a gente já tem, she couldn't swim when she was a child, né, ela não conseguia nadar quando era criança. Como é que vai ficar? Vai ficar could she. Ok, gente? E aqui, chegando já para o nosso finalzinho, a gente tem que we can play soccer. Ele pode jogar futebol, ele consegue jogar futebol. A gente sabe que o can pode ter esses dois significados, né? Então, aqui, ele pode jogar futebol, não pode? Ele consegue jogar futebol, consegue? Né? Não é? É nesse sentido aí. Como é que vai ficar? Já que eu tenho can, vai ficar can't. Ok, can't we? Né? Ele pode não, né, gente? Não sei porque eu botei he. É we can, né? Nós podemos jogar futebol, não é? Né? Nós conseguimos jogar futebol, não é? A gente consegue, né? Não é? É nesse sentido, tá? Tira o he ali, tá? Não sei porque eu falei he. É we, tá? E aqui, we can't play soccer. A gente tem o can't, né? Na forma negativa. Então, a gente vai botar o can, né? Forma afirmativa. Can we? E aqui, gente, meio que a gente já termina a tag question, só que vai ter duas exceções. E aí eu já separei para vocês e coloquei aqui. Quando você tiver uma sentença, né, que você vai perguntar a tag question, colocar no never ou no nothing, essas duas palavras, elas já têm um sentido negativo, tá? Elas já têm um sentido negativo. Então, por terem sentido negativos, as tag questions, elas vão ter que estar na forma afirmativa, tá? Olha esse exemplo aqui. They never liked each other. Eles nunca gostaram um do outro, tá? Olha só, a gente repara no verbo aqui. O verbo aqui, ele tá no passado. Então, já que ele tá no passado, eu vou precisar do verbo auxiliar do passado. Qual é o verbo auxiliar do passado? É o did.
E aí eu não ponho o didn't, por mais que pareça aqui, né, que não tem nada na forma negativa, a gente tem um never, que o never ele tem um som negativo, ele traz pra gente uma sentença negativa. Então, por ter um never, a gente vai colocar did na forma afirmativa e aí a gente coloca o sujeito, que no caso aqui é o they. A mesma coisa se tiver uma frase com nothing, tá bom? Tem a frase com nothing, aí a gente não vai botar a tag question na forma negativa, a gente coloca a tag question na forma afirmativa. E outra coisa, quando você encontrar aí, for fazer uma tag question, você encontrar em texto, tipo I am, tá? E você vê a tag question aren't I, tá certo, tá, gente? Mas não tem que botar o verb to be da sentença e depois botar o sujeito? Gente, essa é a exceção para o I am. Agora, por quê? Não tem explicação. A gente só aceita e usa que é o certo, tá bom? Então, se tiver I am, nesse caso, I am beautiful. Eu sou bonita, não sou? Eu sou bonita, né? Eu sou bonita, né? Então, olha só. I am beautiful. Entendeu? Gente, então aqui a gente termina a nossa aula, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham entendido esse assunto. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Então, até a próxima aula. É um assunto um pouco demorado, mas eu precisava fazer dessa forma com vocês. Eu precisava mostrar a sentença afirmativa e depois colocar tudo na forma negativa, né? Lembrando que vocês têm que saber simple present, simple past, will, could, enfim, o simple future vocês precisam saber para vocês encontrarem ali na sentença se ela está no passado, se ela está no presente, porque vocês vão precisar do verbo auxiliar, tá? As únicas sentenças que você não vai precisar do verbo auxiliar é quando vier com o verbo to be, que aí você só faz trocar o verbo to be e depois põe o sujeito, tá? E o verbo to be no presente ou no passado. Lembrando, a tag question é o seguinte, começou a sentença está na afirmativa, a tag question vai ser negativa. A sentença está na negativa, a tag question vai ser o quê? Afirmativa, tá bom? E aqui a gente termina a nossa aula. Então, até a próxima aula. Tô morrendo de saudade de vocês. E Deus abençoe demais vocês. Até mais, Honey.